Saúde, estamos de volta. Estamos falando aqui, né, que a vida moderna é um desafio diário para a gente buscar momentos e atividades que mostrem a presença no momento que a gente vive, porque nada importa. Tudo que a gente tem é o presente. Isso porque existem vários elementos contemporâneos que vão lançando a gente para a ansiedade, para a preocupação com o futuro, e tudo isso tem ganhado mais destaque, claro, com a pandemia que a gente ainda atravessa, já que a saúde mental ficou muito em evidência durante esses meses do isolamento e nessa luta contra a pandemia. Então, para falar sobre a relação entre meditação, exercícios de foco, de presença, saúde mental, a gente tem aqui no estúdio a psicóloga Carol Perrella. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigada pelo convite, Fernando. Um prazer estar aqui. A alegria é nossa. Bom, por que é tão difícil a gente entender o momento presente como a única coisa que a gente tem na vida? Porque é isso aqui. Aliás, já passou, mas agora vem outro. E sucessivamente, parece simples, mas é difícil colocar isso em prática. Exatamente. A gente tem uma tendência muito grande, né, Fernando? Às vezes de ficar ou no passado, com ruminações sobre aquilo que aconteceu, ou no futuro, com uma preocupação daquilo que pode acontecer, e a gente se esquece que na vida a gente só tem o momento presente. E a gente se desconecta disso, por isso que às vezes a gente tem a sensação de que a vida passa tão rápido, que as coisas passam tão rápido, porque às vezes a nossa atenção não está no momento presente. E quais são os benefícios que a gente tem quando entende isso? Que o que a gente tem é essa percepção de que a gente só tem o presente. São inúmeros, né? Mas um grande benefício que eu gosto muito de colocar é a gente viver o que está acontecendo no momento presente, porque às vezes a gente fica adiantando o problema. Às vezes a gente sofre por um problema que não está acontecendo, ele está acontecendo na nossa cabeça, num futuro que não existe. Então, quando você aprende a ficar no momento presente, você aprende a reagir com aquilo que você tem naquele momento, e não com o que você acha que vai acontecer no futuro ou com o que aconteceu no seu passado. Isso é um dos grandes prejuízos que eu vejo agora na pandemia, né? Como a gente tem esse inimigo invisível, as pessoas ficam, puxa, será que se eu fizer isso eu vou pegar o coronavírus, vai acontecer, eu vou pegar, eu vou adoecer, eu vou para o hospital, eu vou internar. E às vezes a pessoa se desconecta completamente daquilo que ela está vivendo naquele momento. Sim, naquele momento que está ali, que não é à toa que tem o nome de presente, que é algo que é dado para a gente viver ali, né? Agora, dentro do ponto de vista da psicologia, como é que você enxerga os benefícios da meditação? Como é que isso pode ser colocado dentro de um trabalho clínico? Eu sempre falo no meu consultório, Fernando, que é uma prática que ela ajuda muito na terapia. São inúmeros os benefícios, inclusive, junto ao tratamento de transtornos mentais como a depressão, como a ansiedade, como transtornos, síndrome do pânico, por exemplo, porque a meditação, além de nos ajudar a ficar no momento presente, esse benefício da gente estar conectado com o que está acontecendo agora, ela traz benefícios para o cérebro também, né? Eu sempre falo que ajuda a construir uma coisa que todo mundo busca, que é inteligência emocional. As pessoas que meditam, elas se tornam menos reativas emocionalmente. O tempo de resposta emocional, ele fica diferente. Não são aquelas pessoas que ficam extremamente explosivas. A pessoa consegue falar, puxa vida, não, peraí, deixa eu respirar. Será que essa emoção que está vindo aqui, com esse volume, com essa intensidade, ela faz sentido para o que eu estou vivendo agora? Então, a gente acaba desenvolvendo uma inteligência emocional através da ferramenta da meditação. E é muito interessante falar sobre a tentativa de reverter quadros de ansiedade e depressão com a meditação, porque, como a gente começou falando, do momento presente, fala-se muito sobre a ansiedade ser o excesso de futuro e depressão ser o excesso de passado. E aí vem a meditação trazendo o excesso do que existe no presente. Mas como é que as pessoas podem começar? Qual é a sugestão? Nossos telespectadores aqui, nossos internautas acompanhando também o programa. Existe até a vontade de começar, mas por onde? Qual é o caminho? Eu aconselho sempre a pessoa começar com pouco tempo inicialmente, porque às vezes parece
um desafio muito grande a pessoa se conectar com ela mesma durante meia hora, 20 minutos que seja, 1 hora, parece uma coisa assim impossível. E eu falo que começa pequenininho, começa com uma prática de 3 minutos, depois você vai para uma prática de 5 minutos, de 10 minutos, ou você pode começar trazendo o mindset da meditação para o seu dia a dia, na hora que você estiver fazendo uma refeição, esteja no momento presente, sentindo o sabor daquela refeição. Às vezes as pessoas falam, puxa, eu sou muito ansioso, eu nunca vou conseguir sentar e meditar. Às vezes vai ser uma meditação ativa. Eu estou fazendo uma corrida e estou prestando atenção na minha respiração, no ritmo da minha corrida. Isso também é meditação. Essas pausas, né, o entendimento dessa pausa que é necessária, que a meditação é essa pausa, ela está presente na vida de todo dia, porque quando eu estou falando, você está me respondendo, existem pausas nessas palavras. Quando a gente respira, respiramos, expiramos, teve uma pausa. Isso. Seria convidar a percepção dessas pausas ali, 1 minuto, 3 minutos, só nisso mesmo, entendendo isso? Sim, é uma possibilidade, já é um tipo de meditação, que é o mindfulness, a atenção plena, onde o foco, por exemplo, pode ser a sua respiração. Então, você pode se propor colocar o foco da sua atenção no seu processo respiratório durante o tempo que você conseguir. E eu acho que um ponto muito importante da gente falar é que não é sobre parar de pensar. Eu acho que isso afasta muito as pessoas da meditação. A meditação é o exercício de você parar, focar a sua atenção em algo, pode ser na sua respiração, pode ser em um mantra, pode ser, enfim, numa postura de yoga. Às vezes a yoga pode ser considerada uma meditação ativa, mas vamos colocar a respiração. Eu me proponho a sentar e ficar focada na minha respiração durante um tempo. 3 minutos, você já deu a dica, 3 minutos focado na sua respiração. Olho aberto ou fechado? Da forma que a pessoa se sentir mais confortável, porque tem gente que eu, particularmente, gosto de meditar de olhos fechados, mas tem gente que se perde um pouco nos seus pensamentos, mais ainda quando estão com os olhos fechados. Mas você deu uma dica fantástica, não lute com os pensamentos. Exato. Você vai se propor ficar 3 minutos em meditação, não significa que você vai ficar 3 minutos sem pensar, isso é impossível. É quase tão difícil como ficar 3 minutos sem respirar. Exato. Né? A ideia, então, é negociar com esses pensamentos, entender que eles estão aí, que eles fazem parte do que você é e existe, mas que eles vão embora, né? Isso, é observar sem julgamento. Eu nem diria negociar, é só observar. Às vezes eu estou aqui, aí eu comecei a prestar atenção na minha respiração, de repente eu me conecto com uma coisa boba, preciso comprar um detergente para minha casa, imagina, eu estou meditando. Então, olha, eu distraí. Esse é o exercício da meditação. É a gente falar assim, puxa, eu distraí. E aí, no momento em que você se conecta com o fato de que você não está fazendo aquilo que você se propôs, que era estar focado na sua respiração, por exemplo, você nota isso com compaixão, sabe? Sem chicote, aceita, né? E volta. A né? Minha querida Mariana Ferrão, minha irmã de coração, ela gosta muito de meditar e ela fala dessa situação como a mente secretária. A mente te avisando, como você disse, esqueceu de comprar o detergente. A mente fala, ei, você está meditando, mas esqueceu de comprar o detergente, né? E aí você tem que responder, ok, mente secretária, obrigado, muito obrigado. E continua. E volta para o seu foco. Daqui a pouco você vai distrair de novo. E eu acho importante você colocar isso já como uma coisa natural, porque às vezes a pessoa fala, estou me distraindo muito, isso não é para mim, e abandona a prática. E a prática é exatamente esse exercício de você notar a sua distração e voltar com compaixão, sem julgamento, com carinho com você. Porque com a prática, o que acontece é que a gente consegue dar mais espaços entre um pensamento e outro. Então, e o creme de la creme está exatamente no espaço. Exatamente. Na pausa, né? Exatamente. Então, conforme a gente vai praticando, a gente vai ganhando espaços na mente. A gente vai ganhando descanso, porque a gente pensa o tempo todo. E não é sobre parar de pensar, isso é muito importante ficar claro. Não, é sobre entender, né? Sobre entender tudo isso que está passando na nossa cabeça sem parar, e é normal que passe mesmo. Agora,
A meditação tem potencial para curar, para levar também à elaboração de traumas que são tratados no consultório, por exemplo? Pode ser parte acessória de um tratamento de trauma, por exemplo, porque o trauma é muito complexo, ele vai envolver muitas coisas, mas a meditação ela é uma prática que favorece a autorregulação do corpo, do sistema nervoso. E isso é muito bom para um tratamento, por exemplo, de trauma ou para um tratamento de um transtorno de ansiedade generalizada, quando o corpo está entendendo que ele está em perigo, mas na verdade não está, está tudo bem. Quando você promove uma ferramenta que traz autorregulação, que é como se fosse uma fofoquinha para o corpo assim, ei, está tudo bem, está tudo certo. Isso é muito bom, isso é muito positivo, isso é muito terapêutico. E essa parada, para quem lida, por exemplo, com trabalhos criativos, ela pode ser importante, né? É como se fosse um ócio criativo. Será que a gente pode colocar na mesma frase aí, meditação e ócio criativo? Talvez, dependendo da análise? Sim, eu acho que sim, porque a meditação ela vai favorecer esses espaços entre essa poluição sonora que às vezes a gente tem dentro da nossa cabeça através das nossas preocupações. Você deu um exemplo agora há pouco muito interessante, que é o do banho. Né? Às vezes você realmente está tomando um banho e é a hora que você está relaxado ali, você está num momento em que você está um pouco mais desconectado e aí você tem uma solução para um problema que você estava procurando ou uma ideia criativa. As pessoas voltam de férias mais criativas normalmente, às vezes a gente sai um pouquinho, passa um final de semana, descansa, volta com algumas soluções, então podemos dizer sim. As caminhadas, as corridas, as práticas ativas de atividade física, elas também oxigenam o cérebro e é muito comum você voltar de uma caminhada e falar, nossa, eu tive uma ideia fantástica. Exato. Por que eu não tinha pensado nisso antes? Porque não tinha parado, não tinha oxigenado o cérebro para ter essas ideias, né? E o corpo é muito sábio, né, Fernando? A gente que atrapalha um pouquinho. Quando a gente para escutar, a gente encontra. A gente está muito ligado aos processos da natureza. Em algum momento a gente achou que a gente não é parte da natureza, mas nós somos, como os ciclos das estações do ano, como a Terra, né? Agora, tem uma busca muito grande atualmente sobre o conhecimento dessas práticas holísticas, da atenção plena. Isso é muito bom, isso vem crescendo muito, né? É maravilhoso, porque nos ajuda, inclusive, no que a gente chama dentro da psicologia da psicofobia, né? Que às vezes as pessoas se afastavam dos processos terapêuticos por achar que aquilo não é para mim, eu não sou doido, eu não tenho um problema assim, e eu acho que as pessoas se conectarem com tantas formas terapêuticas de olhar para dentro, isso favorece esse florescimento e esse crescimento, porque psicoterapia não se trata apenas de tratar os transtornos mentais, os problemas, mas se trata também de você achar a sua melhor versão. E a meditação, sem dúvida, é uma ferramenta que nos ajuda a encontrar a nossa melhor versão. E com treino, né? Não existe mágica, é preciso treinar, praticar. Você falou que gosta muito de mindfulness, né? Da atenção plena. Tem um exercício que eu gosto muito, mas nunca consegui fazer, que é de mastigar uma uva passa durante quantas horas? 45 minutos. 45 minutos mastigando uma uva passa. Ali, entendendo a crocância da uva passa. Bom, parece um absurdo no início, mas você pensa, puxa, eu estou entendendo o que é essa uvinha passa aqui nos meus dentes, na minha boca, com a minha saliva. Isso. Pode ser uma dica interessante aqui para os nossos telespectadores. Claro, principalmente para aquelas pessoas que falam que são muito agitadas mentalmente, não vão conseguir se assentar para parar e ficar sentada numa posição de lótus, o que não precisa ser assim, né? Todos esses mitos, eu acho que todas essas convenções acabam afastando as pessoas que não se conectam. Tem inúmeras formas de meditar. Essa é uma delas. Então, às vezes, você vai fazer o mindful eating, que é isso, você vai trazer uma consciência para a sua alimentação. Então, o exercício da uva passa, ele é muito conhecido, né? Você comer um chocolate e você saborear aquele chocolate, né? E não comer ele de uma forma compulsiva, que quando se assustou, você comeu uma caixa de bis e você não saboreou aquele momento presente. Então, tem inúmeras formas.
o que eu aconselho muito é que as pessoas busquem aquilo que se conectam com elas, né? Se sentar numa posição X e focar na sua respiração não se conecta com você, não precisa descartar a meditação por causa disso. Você pode buscar uma outra forma de meditar. A história da refeição e a forma como a gente interage com o comer é uma dica ótima e uma porta de entrada para esse autoentendimento. A gente preparar uma refeição para a gente, usar um talher bacana, preparar a atenção à comida, serve até para emagrecer também. Com certeza, é uma dica maravilhosa. Você fazer uma mastigação mais consciente, mais presente, percebendo como aquele alimento chega à sua boca, e você fazer uma mastigação mais lenta, isso com certeza vai trazer a sensação de saciedade antes do que se você comer sem consciência. Inclusive, essa é uma dica muito legal, assim, não comer assistindo televisão, fazendo uma outra coisa, porque isso te desconecta daquele momento presente que ali você está fazendo aquela refeição. Se você come assistindo uma televisão, você já não está ali naquele momento presente. Nem falar do celular, então, imagina, né? Porque aí, então, é melhor nem almoçar, nem jantar, nem fazer a refeição. Faz o que você tem que fazer com o celular e depois vai fazer a refeição, porque não está aproveitando nem a mensagem que você está lendo, nem a comida. Exatamente. Né? Agora, a meditação tem origem, né, na cultura oriental. E como é que você acha que a psicologia, as psicoterapias vão se relacionando, trazendo para o Ocidente tudo isso? É uma chegada que cresce cada vez mais, né? E é muito positiva, né? Tem um norte-americano muito importante na área do mindfulness, que é o Jon Kabat-Zinn, que ele trouxe o mindfulness para os hospitais e com resultados maravilhosos nos processos de cura das pessoas que estavam naquele hospital. E ele foi um dos grandes responsáveis por trazer esse termo mindfulness e tentar descolar um pouco das práticas religiosas, porque às vezes isso também é uma coisa que afasta as pessoas. Achar que a meditação é sobre a religião budista. Isso acontece muito com a yoga. Exato. Muitas pessoas acham que yoga é uma religião. Exato. Né? E, no entanto, é uma prática maravilhosa que traz inúmeros benefícios para a mente e para o corpo, e que não se trata sobre religião, mas às vezes a pessoa não tem nem curiosidade sobre o assunto por achar que se trata de uma religião. Então, eu acho que a gente conseguir trazer isso para o Ocidente está conseguindo levar a prática para mais gente. E também para os processos de pesquisa científica sobre os benefícios da meditação, né? Porque no Oriente já é uma prática milenar, né? Que as pessoas praticam independente da comprovação científica daquilo ou não. E trabalhos incríveis também em presídios, populações vulneráveis. É uma lista que cresce enormemente, ano após ano. Mas é importante dizer também que cada indivíduo tem uma resposta diferente para a meditação, apesar de ter uma abrangência grande, essa resposta vai depender muito do que é cada um, né? Isso, e depender muito da regularidade da prática, né? Porque é aquilo que o Dr. Henrique estava falando e você também pontuou. O praticar regularmente é o que vai trazer benefícios fisiológicos mesmo, em termos de cérebro, em termos de corpo. Então, assim, vai depender muito de como o indivíduo vai colocar aquilo na vida dele. Como ele vai administrar com a mente secretária, né? Uns falam, a Monja Coen gosta muito de falar de um macaco pulando numa loja. Mente de macaco, a mente de macaco, né? Cada um pode dar o nome que for para sua mente, mas não é algo quieto, né? Outro dia eu vi uma metáfora muito interessante num documentário que se chama Headspace, não sei se você já viu, e ele fala sobre a metáfora do trânsito, que às vezes você vai sentar ali na beira da estrada e vai observar os carros passar. De vez em quando você entra dentro de um carro sem querer e vai embora, depois você percebe e volta para a beira do carro, para a beira da estrada, né?
Então, é sobre isso, é a gente perceber, ter mais consciência dos nossos processos. E não tem nenhum problema, né? Fazer isso. Você pega um carro, pega a carona ali, vai naquele pensamento, depois você vai voltar. É igual a onda no mar. Exatamente. Vem e volta. Não só não tem problema, como você vai fazer isso. Vai fazer isso. E a imobilidade do corpo tem alguma relação com a eficiência da meditação? Você aprender a ficar com o corpo quieto? Porque também vai vir uma coceira, vai vir um incômodo, vai vir um ajuste aqui, outro ali, mas vai vir uma forma de lidar com tudo isso também, né? Exatamente. Pode favorecer se você conseguir se propor a ficar naquela posição e só observar. Observar a coceira, sem precisar embarcar nela. Observar o impulso que surge no corpo, sem precisar necessariamente entrar nesse carro, né? Ou surfar nessa onda. Então, é uma forma também de você treinar a sua atenção plena. De perceber o que é que sua mente está falando com você ali e você se relacionando com ela. Agora, falando ainda sobre esses primeiros passos, demos dicas da uva passa, demos dicas sobre esse olhar de 3 minutos apenas da respiração, mas para seguir um pouco mais adiante, aí teríamos aplicativos de celular, tem vários, né? Tem vários. A meditação guiada eu acho que é uma boa forma de começar, que se trata de uma meditação onde alguém vai te falando os passos. Então, por que ajuda muito? Porque às vezes você se distraiu e nem se deu conta da sua distração, e quando a pessoa da meditação guiada fala, então foque mais a sua atenção na respiração, você, opa, deixa eu voltar. Então, às vezes, ajuda muito, mas o que eu falo sempre é que a pessoa precisa explorar aquilo que conversa mais com ela. Porque algumas pessoas, por exemplo, se incomodam um pouco com a meditação guiada, preferem ficar em silêncio, né? Mas eu diria que é um bom caminho iniciar pela meditação guiada e por esse exercício de fazer pequenas pausas apreciativas, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, estava sentada ali fora esperando e estava apreciando um pouquinho, estava observando o passarinho que pulava de um galho para o outro. Isso é uma pausa contemplativa. É considerado um tipo de meditação. É uma educação para perceber como é que é a vida, né? Exato. Vou citar Monja Coen de novo, ela fala sobre isso, sobre o poder que a gente tem de ser contemplativo. Ela estava uma vez voltando do Japão com um monge, instrutor dela, um chefe dela, um superior dela, e eles tiveram que ficar, acho que 7 horas numa escala no Japão, de um aeroporto para o outro. 7 horas. E ela disse que ele sentou, se preparou, falou, vamos ficar 7 horas aqui. Ele estava pleno, ele começou a olhar as pessoas passando, falou assim, eu vou olhar as pessoas, eu vou ver o que tem. Olha, não adianta adiantar o relógio, eu vou ficar ali. É mais ou menos o que você fez, esperando aqui a entrevista começar. A gente tem um jardim fantástico aqui no estúdio, não dentro do estúdio, mas é muito bonito mesmo, muito bonito. Contemplação da natureza. Mas isso escapa da nossa vida no dia a dia. Exato. E você aprende a se observar, porque enquanto eu estava lá observando o passarinho, eu também observei que meu coração estava acelerado. Que eu estava um pouquinho ansiosa de entrar aqui para conversar com você, que eu estava num processo, não é? Então, assim, você vai se observando e vai colocando a sua respiração para te ajudar. E é um exercício maravilhoso. Você pode fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento. Se permita, né, um convite para você começar a fazer isso. E falando sobre esses aplicativos de meditação guiada, existem até opções para crianças. Tem historinhas que são contadas que são processos de meditação também, para níveis diferentes de idades de crianças. Uma coisa fantástica, né? E é importante ensinar as crianças. Hoje em dia as escolas têm colocado muitas práticas de atenção plena nas escolas e eu acho isso fantástico, porque eu acho que nós vamos criar crianças mais saudáveis emocionalmente, aprendendo a se autorregular desde pequenininho. Agora, sim, sempre. A gente teve no primeiro bloco o doutor Henrique, que é neurologista, agora estão falando com você, que é psicóloga, e eu fiz uma pergunta parecida com ele sobre essa questão neurológica e mental, ligando a meditação com um sentido de felicidade, com um entendimento de felicidade.
Na sua vivência clínica, você percebe isso? Percebo, inclusive, o meu primeiro contato com a meditação foi através da psicologia positiva, que é a ciência que faz o estudo sobre a felicidade, que é um dos campos que eu gosto muito de estudar na minha prática. Até falei sobre o Mathieu, que é o cara considerado o mais feliz do mundo. Exatamente. Então, assim, isso tem evidências científicas que comprovam que as pessoas que conseguem fazer da meditação uma prática regular, elas experimentam mais estados de felicidade, elas lidam melhor com seus problemas, elas têm uma melhora muito grande nos quadros de depressão e de ansiedade. A gente sabe que a ausência de sintoma não significa felicidade necessariamente, mas ajuda muito, né? Então, se a meditação já traz esse benefício de você, de ajudar nesses processos depressivos, por exemplo, com certeza ela vai te ajudar já no processo da felicidade. Tem pesquisas incríveis já nessa área. E é legal entender que o cara considerado o mais feliz do mundo, ele não é uma pessoa que vive dando risada à torta e direito, contando piada, pulando de alegria. Não é isso. A gente está falando de uma outra percepção. E principalmente de uma outra forma de lidar com os desafios. Porque desafio todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo vai ter, não tem um ser humano nessa terra que não passe por nenhum desafio. Agora, a forma pela qual a gente consegue lidar com os nossos desafios vai dizer muito sobre os nossos níveis de felicidade. Exatamente, isso é muito interessante. Para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, quais são os hábitos que você acha, além das dicas maravilhosas do começo da meditação, os hábitos do nosso dia a dia para ajudar nessa construção de felicidade? Além da meditação, e aí dentro da meditação ainda, colocar um horário para você, para fazer a sua prática, não deixar a meditação para a hora que der, porque essa hora não chega. Não vai dar nunca. Então, tentar criar um hábito mesmo de ter aquele momento da sua meditação, acordar, da sua prática. Exato, depois do almoço, enfim, a hora que você entender que vai te fazer bem. Atividade física, como vocês bem falaram, assim, é um hábito maravilhoso que nos ajuda muito nos nossos processos de bem-estar. Dormir bem, você cuidar da sua saúde de uma forma geral, bons amigos, da sua alimentação, bons relacionamentos, né? Não só, a gente fala relacionamento, às vezes a gente já se liga direto ao amor, mas relacionamentos com os amigos, isso já tem uma pesquisa muito interessante que foi feita em Harvard, que foi um dos maiores estudos longitudinais feitos até hoje. Eles conseguiram acompanhar, se não me engano, as pessoas por 70 anos. E o único preditor que eles conseguiram achar em comum sobre a felicidade foi bons relacionamentos. Então, muito bem lembrado, você cuidar das suas relações. Que isso é algo muito importante hoje em dia, né? Porque o tempo passa, quando a gente viu, a gente não cuidou daquelas pessoas que a gente mais ama. Então muito bem lembrado. Dica de ouro da Carol Perrella para a gente encerrar o programa de hoje, que deu dicas ótimas para começar um processo de autoentendimento e de meditação. Carol, muito obrigado. Volte sempre, vamos falar mais sobre isso. Depois a gente vai tentar fazer esses exercícios, quem sabe, trazer uma uva passa. Gente... um chocolate. Um chocolate. O chocolate deve demorar mais, né? Muito obrigado, Carol. Obrigada, tudo Fernando. de bom para você. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Acompanhe a programação do nosso canal Viver Brasil. Acompanhe a gente aqui no Saúde e Bem-Estar e mande sua mensagem. Diga aí o que você está achando. Interaja conosco pelas redes sociais e mande suas sugestões de pauta, assuntos que você gostaria de ver aqui, debatidos aqui conosco, tá bom? Até a próxima. Tudo de bom. Saúde!